O dono de um restaurante ligou para a polícia e disse que um cliente havia roubado uma grande quantidade de dinheiro de lá. Quando os policiais chegaram, o vigilante do restaurante já estava com 3 suspeitos. O Tomás disse: "Eu estava andando na rua, nem entrei no seu restaurante." O Denis estava furioso. "Nunca entrei nesse lugar antes. Eu estava sentado no meu carro quando um cara chegou me acusando." O João falou: "Fui a esse restaurante hoje, mas só entrei lá para comprar um café. Não fiquei mais do que 5 minutos lá." Após ouvir os suspeitos, a polícia prendeu o ladrão. Quem roubou o restaurante? Foi o Denis. O carro dele estava estacionado em um lugar reservado para clientes assíduos. Mas ele jurava nunca ter entrado naquele restaurante antes. O Anderson estava indo para casa quando alguém tampou sua cabeça com um saco e ele desmaiou. Quando recobrou a consciência, viu que estava em uma sala com 4 portas e uma janela minúscula. O rapaz abriu a janela, mas ela era muito pequena. Não dava para fugir por ela. De repente, o Anderson viu um pedaço de papel caído no chão. Era um bilhete que dizia: "Só uma porta leva à saída. As outras 3 não dão em lugar algum. Você pode tentar abrir apenas uma, e apenas uma vez. Se não conseguir, todas serão trancadas para sempre." Após pensar por um tempo, o Anderson conseguiu sair de lá. Como ele descobriu qual era a porta certa? Ele abriu a janela e sentiu uma leve brisa. Então verificou as fechaduras e sentiu um ar fresco vindo de uma delas. Aquela era a Porta da Liberdade. Era a manhã de domingo, quando um capitão de um submarino encontrou um de seus marinheiros caído em seu beliche, inconsciente. Alguém havia golpeado a cabeça dele, e só poderia ser um membro da tripulação. O capitão tinha 3 suspeitos: o Matheus, o David e o Diego. Ele os interrogou e eis o que disseram. Matheus: "Estou acima de qualquer suspeita. Eu estava checando o equipamento no compartimento da maquinária." David: "Quando isso aconteceu, eu estava lavando a louça do jantar." Diego: "Nessa hora eu estava ocupado postando um novo vídeo no TikTok." Quem estava mentindo? O Diego. Ninguém pode usar a internet para uso pessoal dentro de submarinos. O Léo estava cursando faculdade de artes e alugou um apartamento junto com seu amigo, o André. O Léo não enxergava bem, então precisava de óculos o tempo todo. Um dia, o André não viu os óculos do amigo e sentou em cima deles. Nem dava para consertar. O Léo ficou tão furioso que gritou com o André e saiu correndo de lá. Ele então ligou para sua namorada e pediu para ela levá-lo a uma ótica, já que não podia dirigir sem óculos. Eles estavam virando em uma avenida principal quando viram o André, que estava deitado entre os arbustos, imóvel. O Léo ligou para a polícia e para a ambulância imediatamente. O André foi levado a um hospital e o policial começou a interrogar as testemunhas. O Léo disse: "Minha namorada estava dirigindo quando vi meu amigo. Nós paramos imediatamente e ligamos para vocês. Não vimos nada suspeito." O policial o prendeu. Por quê? Com problemas de visão e sem óculos, como ele poderia ter visto o André deitado entre os arbustos? A Lia chamou a polícia. Ela encontrou seu vizinho, um artista famoso, caído no chão do apartamento dele. O homem estava desmaiado e foi levado às pressas para um hospital. A polícia tinha 3 suspeitos. A Lia disse: "Moro num apartamento ao lado. Ouvi gritos e batidas fortes. Quando fui checar o que estava acontecendo, o encontrei desmaiado no chão. O Zacarias garantiu para a polícia que o artista era seu amigo. Combinamos de nos encontrar no restaurante. Então passei aqui para dar uma carona para ele." E o Samir falou: "Comprei uma pintura dele. Mas quando cheguei para buscá-la, vi a polícia." Quem é o culpado? É o Zacarias. Se eles combinaram de se encontrar no restaurante, por que ele foi ao apartamento do artista? Você abre os olhos e descobre que está preso em um lugar sem janelas, com apenas uma porta automática. Acima dela, há uma tela grande. De repente, ela acende. Você ouve uma voz abafada: "Decifre este enigma e terá sua liberdade de volta. Caso contrário, esta sala estará cheia de gás tóxico dentro de 5 minutos."
Depois disso, você vê o enigma. O que será que isso quer dizer? Felizmente, você descobre a tempo que o enigma significa sentado no topo do mundo. Veja estes espelhos e diga qual deles é mágico. É o que a moça do meio está segurando. Parece que ele a ajudou a se livrar de uma verruga. Um empresário está prestes a passar pelos procedimentos de segurança de um aeroporto, quando se dá conta de que alguém roubou sua bagagem. Os seguranças têm 3 suspeitos. A Ana diz que não precisa da mala velha de ninguém. Ela já tem sua própria bagagem. Muito obrigada. O Marcos responde que é um mochileiro e que não precisa de nenhuma bagagem. Tudo o que ele necessita está na mochila dele. O Jonas diz que se envolveu em um acidente de carro recentemente. Seu braço está quebrado e ele torceu o tornozelo e mal consegue carregar o peso do próprio corpo. Rapidinho, os seguranças prenderam o ladrão. E você, já sabe quem é? É a Ana. Ninguém disse pra ela que a mala era velha. Vários policiais estavam perseguindo um criminoso. Ele se escondeu em uma casa qualquer. Quando os policiais entraram na residência, viram que havia uma festa fantasia acontecendo ali, e o criminoso estava fingindo ser um dos convidados. Os policiais observaram as pessoas e logo descobriram quem era o criminoso. Como eles conseguiram essa proeza? É o cara da capa preta. Ao contrário dos outros convidados, sua fantasia era totalmente improvisada. Um capacete de Homem de Ferro, a capa do Batman e a calça do Hulk. Um dia antes de uma conferência popular de blogueiros, o segurança do prédio onde o evento aconteceria recebeu uma mensagem estranha. Um dos blogueiros será sequestrado amanhã. A Mônica ou a Lilian. Era tarde demais para cancelar o evento. Por isso, o segurança resolveu ficar de olho nas jovens. Durante a conferência, as jovens não conversaram com ninguém suspeito. Tudo e todos pareciam normais, mas de repente ficou claro quem estava conspirando contra uma das jovens. E aí, você também conseguiu identificar? Foi a Mônica. Veja só a corda dentro da bolsa dela. Ela queria se livrar de sua concorrente. A Maria estava voltando para casa depois do trabalho quando ouviu um grito. E estava vindo de uma casa ali perto. A jovem entrou lá correndo para ajudar. Ela seguiu a voz e acabou chegando ao porão. Assim que entrou, a porta bateu atrás dela. De repente, 3 portais se abriram em frente a ela. Mas apenas um deles poderia levá-la para fora dali. O primeiro estava cheio de cobras gigantes e venenosas. No segundo, havia uma pedra enorme, suspensa, que cairia assim que alguém pisasse nela. No terceiro, 5 crocodilos famintos estavam esperando pela garota. Por sorte, a jovem escolheu o portal certo e conseguiu sair daquela armadilha. Qual deles era a saída? Ela escolheu o segundo. A Maria jogou os sapatos lá dentro, esperou a pedra cair e depois saiu correndo. 2 homens estavam jogando xadrez. Eles já haviam disputado 5 partidas e cada homem tinha ganhado 3 delas. Como isso é possível? Eles estavam jogando com adversários diferentes, não um contra o outro. A Sara e o Luiz tinham um filho chamado Gabriel. No sábado, o casal saiu para jantar e deixou o garoto em casa. Quando voltaram, não o encontraram em lugar algum. Preocupados, os pais ligaram para a polícia. O detetive chegou e interrogou todos da casa. A babá disse que estava arrumando a mochila escolar do Gabriel para o dia seguinte. A faxineira falou que tinha passado a tarde inteira limpando a cozinha. E o cozinheiro garantiu que estava preparando a comida para o dia seguinte. Ele estava ouvindo música e não escutou nada. A polícia soube na hora quem estava mentindo. E você, sabe quem é? A babá.
As crianças não vão para a escola aos domingos, então o garoto não precisava que a mochila fosse arrumada. Jane e Bento vão se casar. Eles querem reservar um hotel para realizar a cerimônia e a festa. Então procuraram uma cerimonialista para analisar as opções. Ela disse que havia apenas 3 hotéis disponíveis para a data que eles queriam e mostrou fotos dos lugares. Qual eles devem escolher? Observe bem as janelas do terceiro andar do hotel número 1. Na última janela à direita há uma sombra assustadora de monstro que aparece e desaparece. Não importa quantas estrelas ele tem, ninguém vai querer se casar em um lugar mal assombrado, a menos que pertença à família Addams. E o terceiro hotel só tem 2 estrelas. Ele provavelmente não está preparado para sediar um casamento. Sendo assim, a melhor opção é o segundo hotel. Ótima escolha, disse a cerimonialista. E vocês deram sorte, pois a diária dele está com uma oferta imperdível. Se conseguirem acertar um enigma, não terão que pagar o aluguel do salão de festas. Aqui está ele. Quem tem não diz. Quem recebe não sabe. Quem sabe não quer. O que é? Você sabe a resposta? É dinheiro falso. No dia seguinte, Bento e Jane foram ao hotel para escolher o melhor salão para a festa. O gerente os levou a 3 espaços diferentes, onde eles podiam realizar tanto a cerimônia quanto o jantar e o baile. Qual eles devem escolher? Você está vendo um buraquinho de rato no canto do primeiro espaço? O casal não vai gostar desse tipo de penetra na festa. Quanto à segunda sala, o lustre parece estar prestes a cair a qualquer momento. Não é a opção mais segura. Então eles devem escolher o terceiro espaço. Agora é hora de o casal escolher o cardápio do casamento. Como os 2 pombinhos foram isentos do aluguel, decidiram investir o dinheiro em comidas que os convidados jamais esqueceriam. É por isso que eles chamaram 3 chefes com estrelas Michelin. Cada um preparou e apresentou um prato diferente para ser apresentado ao casal. Por qual chefe e prato eles devem optar? Apesar de o prato que o segundo chefe preparou parecer perfeito, tem um rabinho de rato saindo do chapéu do profissional. Acho que tem alguma situação parecida com a do Ratatouille acontecendo aqui. Então a resposta é não. O terceiro prato parece ser um espaguete, certo? Bem, olhe de novo. Na verdade, são cobras fininhas. Sabores exóticos podem não ser uma boa ideia. Então é melhor eles escolherem o clássico hambúrguer que o primeiro chefe fez. Antes de fazer os votos de casamento, Jane precisa dizer sim para um vestido. Ela foi a uma loja de alta costura para ver trajes de noiva. Ela explicou para o estilista como queria que seu vestido fosse. O profissional disse que tinha um exatamente daquele jeito e que traria para ela provar, mas só se a jovem respondesse seu enigma corretamente. Se um vestido de noiva leva 1 hora para secar, em quantas horas 6 vestidos secarão? A mesma 1 hora. Eles secarão ao mesmo tempo? Bento tinha uma última coisa para comprar para seu casamento e era a seguinte: o que prende 2 pessoas tocando em apenas uma? Descubra o que é. É a aliança de casamento, claro. Bento foi a uma joalheria para comprar algo azul para sua noiva. O vendedor mostrou 3 anéis diferentes, todos com pedras preciosas azuis. Qual ele deve comprar? O segundo anel tem uma gravação dentro, então deve ter pertencido a outra pessoa. A pedra do terceiro anel tem uma pequena rachadura, então deve ser feita de vidro ou de plástico. Se eu fosse o Bento, escolheria o primeiro anel com a safira.
Agora, Bento e Jane precisam enviar os convites. Uma gráfica ofereceu 3 versões diferentes. Qual é a melhor? Lembra-se do nome do hotel que eles reservaram? Era Hotel Sunrise, mas o primeiro convite diz Hotel Sunset. Esse não serve. No terceiro convite, os nomes deles estão impressos como Beto e Gena. Esse não é nosso casal, então eles devem escolher o segundo convite. Antes do casamento, 3 dos amigos do casal fizeram uma visita. Um trouxe uma pintura como presente de casamento, mas todos os 3 disseram ter pintado a obra de arte. 2 estão mentindo. Descubra quem é o verdadeiro artista. Veja a assinatura que está na pintura. Lá diz Denis. Agora olhe para o colar do terceiro amigo. Ele tem um pingente de letra D, então ele deve ser o tal Denis que fez a pintura. O dia do casamento finalmente chegou e os convidados começaram a chegar. Porém, o segurança do hotel identificou 3 pessoas suspeitas que poderiam ser penetras. Observe estes 3 caras. Qual deles não deveria estar no casamento? Você viu as pulseiras com os dizeres Bento e Jane que tanto o segundo quanto o terceiro homem estão usando? Isso prova que eles foram convidados. Então, o primeiro cara é que não deveria estar ali. Foi mal, amigão. Não vai ter bebida grátis hoje. Após a troca de votos, a festa começou. Enquanto Bento e Jane estavam dançando, alguém derramou bebida no vestido da noiva. Mas ninguém viu quem foi. Jane suspeitava de 3 pessoas. Dê uma olhada nelas e tente descobrir quem estragou o vestido. O primeiro cara tem manchas em sua camisa que se parecem com as da bebida derramada, mas elas fazem parte da estampa. Não é ele. A terceira moça parece limpa, mas a barra do vestido da segunda moça está suja. Só pode ter sido ela. Após o fim da cerimônia, Bento e Jane quiseram tirar uma foto para eternizar aquele momento. Mas olhe com atenção, tem alguma coisa errada na imagem. Você sabe dizer o que é? Você viu uma mulher escondida atrás das árvores espionando tudo? Ela está usando um chapéu de bruxa, mas estamos em um casamento, não em uma festa fantasia. Estranho. Pouco antes de ir embora, a Jane sumiu. Depois, a bruxa apareceu de repente na frente do Bento e disse: "Você só poderá beijar a noiva se descobrir com quem se casou. Haha." Depois, 2 Janes apareceram na frente do rapaz. Qual delas é a verdadeira esposa? Lembra-se da foto do casamento? A Jane que está à esquerda é a verdadeira, pois a tatuagem dela está do mesmo lado que a noiva do retrato. Agora que os 2 pombinhos finalmente se casaram, ufa, está na hora de escolher um destino para a lua de mel. Eles foram a uma agência de viagens para comprar um pacote turístico. A vendedora ofereceu 3 destinos: Ibiza, Cannes e Caribe. Para onde eles devem ir? Você viu a previsão do tempo na TV do escritório? Lá diz que vai ter muito vento em Ibiza nos próximos dias. Em Cannes vai chover, então é melhor escolher o Caribe para aproveitar o sol. A agente de viagens disse que eles poderiam fazer um upgrade nas passagens de avião, viajando de classe executiva de graça. Seria um presente de casamento. Mas eles tinham que decifrar este enigma. O que pode viajar o mundo sem sair de um canto? O selo. Passada a tensão, é hora de um café e um lanche. Dos grandes. Mas então um bip agudo rompe o silêncio. É o alarme de incêndio. Ah, fala sério. Os alunos saem das salas de aula e toda a universidade precisa ser evacuada.
Os estudantes estão do lado de fora, olhando para o prédio. Não há fogo, nem fumaça. O diretor recebe uma mensagem da empresa de alarmes. O alarme foi disparado por uma pessoa, e não pelo detector de fumaça. O diretor olha em volta. É hora de reunir os 4 suspeitos de sempre. O Matheus diz que estava no banheiro quando o alarme disparou. A Júlia estava fazendo a prova final de geografia. O Carlos e a Lia estavam juntos, estudando estranhos meteoritos verdes no laboratório de ciências. Quem está mentindo? Você tem 7 segundos começando agora. A Júlia. O professor de geografia adiou a prova final, lembra? Porque ela mentiria se não tivesse algo para esconder. Hoje não é realmente o dia do diretor. Alguém derrubou uma árvore bem no meio do pátio. O zelador viu 4 alunos pendurados debaixo da árvore esta manhã. E agora ela já era. É hora de interrogar os suspeitos. A Emília diz que ela estava na biblioteca o dia todo e muitas pessoas a viram. O Samuel afirmou que estava no refeitório tomando sopa. O Luiz declarou que estava fazendo a prova final de física. E o Michel diz que esteve malhando o dia todo, tentando ganhar massa para ir para a praia. Quem cortou a árvore? Seus 7 segundos começam agora. Obviamente foi o Samuel. Ele diz que estava tomando sopa, mas... Lembra? Se ele realmente estivesse no refeitório, teria mencionado aquela história do açúcar na sopa. Além disso, o diretor estava lá e não o viu. Ele está mentindo aqui. Agora vamos para a prova final de biologia. A classe tem uma professora nova que está dando prova final única. O diretor se esconde no fundo da sala. A professora explica que deu sementes de figo aos alunos no início do semestre. Quem tiver a figueira mais bonita ganhará a nota mais alta. É hora de apresentar os resultados. Os alunos começam a entrar na sala de aula. Metade deles está segurando vasos com belas figueiras verdes. A outra metade tem vasos cheios de terra velha, sem folhas, sem nada. A professora diz que todos os alunos com potes vazios tiraram 10. Por que a professora fez isso? Resolva este mistério em 7 segundos. Já! No início do semestre, ela deu a todos sementes falsas de figo. Os alunos que apareceram com plantas totalmente crescidas devem ter comprado uma planta adulta e colocado no vaso. Mistério desvendado. Última prova final do dia: filosofia. O jovem professor está lá, esperando que todos os alunos tomem seus lugares. Depois disso, ele coloca o busto de um filósofo grego antigo sobre a mesa. O professor diz: escreva um pequeno texto sobre o seguinte tema: porque esse busto não existe. O aluno com um argumento mais convincente tira 10. Todos os outros tiram 7. Professor duro esse, hein? Depois de 1 hora, os alunos entregam suas tarefas. A maioria deles preencheu frente e verso, mas uma aluna escreveu apenas 2 palavras. E ela tirou 10. O que ela escreveu? Vou te dar 7 segundos para descobrir. Ela escreveu: que busto! O diretor sai de novo, desta vez para o estacionamento. O quê? Alguém tirou o pneu do carro dele. Como ele vai voltar para casa? Ele ainda tem o step no porta-malas, mas os ladrões também levaram os parafusos. Todos os 4. O que ele pode fazer? Você tem 7 segundos para criar um plano. Ele precisa desparafusar um parafuso de cada um dos outros 3 pneus e prendê-los ao step. Cada pneu terá, assim, 3 parafusos. Isso bastará para chegar na borracharia mais próxima. Que dia intenso, hein? O diretor está pronto para relaxar um pouco, mas recebe outra mensagem urgente. Há vidros quebrados por todo o pátio. Alguém quebrou uma janela lá em cima. As únicas 3 pessoas na volta são um cozinheiro, um jardineiro e um estudante. O cozinheiro diz que estava preparando uma sopa nova de última hora, pois alguém havia colocado açúcar na anterior. O jardineiro afirmou que estava em cima de uma árvore cortando os galhos e viu um aluno quebrar o vidro. O aluno diz que estava estudando na biblioteca. Vou te dar 7 segundos para descobrir quem está mentindo. O jardineiro está mentindo. Como ele poderia ter subido na árvore se ela já havia sido levada? Ele quebrou o vidro, provavelmente por acidente.
Finalmente o dia chega ao fim. O diretor segue para a melhor tradição do campus. A festa pós-provas finais. É na quadra de basquete. Há luzes, decorações e um DJ. Todo mundo está bem vestido, parecendo aliviado. As provas acabaram. A festa dura a noite toda, mas por volta das 4 da manhã, alguém bate acidentalmente a porta com muita força. E isso aciona o travamento automático. Todo mundo está preso. O diretor pode ser o herói da festa. Ele só precisa encontrar uma saída, pegar as chaves sobressalentes no seu escritório e abrir a porta pelo lado de fora. Mas como? Um dos alunos, o Edu, diz que sabe como sair do ginásio por um duto. O diretor olha para ele e seu rosto fica vermelho de raiva. Por quê? Última charada. 7 segundos. Você consegue. O Edu simplesmente se entregou. Ele obviamente já esteve nos dutos de ventilação antes. Então provavelmente foi ele quem roubou a prova final de física. Um membro de uma expedição ao Polo Sul de repente descobre que está em uma caverna congelada. Ele não se lembrava do que havia acontecido, mas ele sabia que precisava sair. O homem viu 3 portas e um bilhete dizendo o que havia atrás de cada uma delas. Atrás da primeira, havia um urso polar faminto. Atrás da segunda porta, havia uma sala cheia de gás venenoso. E atrás da terceira, havia uma sala com estalactites pontiagudas caindo do teto a cada segundo. Qual porta o homem deve escolher para sobreviver? Ele deve escolher a primeira porta. Ele está no Polo Sul, não há ursos polares lá. Depois das aulas, Nara ainda estava na universidade. Ela precisava terminar seu projeto. Ela estava sentada no corredor e logo ficou com fome. A garota foi pegar um pouco de comida e deixou todas as suas coisas para trás. Quando voltou, Nara verificou suas coisas e chamou a polícia. Ela contou o que havia acontecido e relatou que sua carteira havia sido roubada. 3 outros alunos estavam nas proximidades. Todos eles foram questionados. A Cláudia disse que estava mandando mensagens de texto para seus amigos. O Roberto disse: "Eu sentei perto da Nara por um tempo, mas eu não vi nem toquei na carteira dela." A Gabriela diz que estava na sala de aula e saíra alguns minutos antes. A detetive os escutou e saiu sem prender ninguém. Por quê? A detetive lembrou que a Nara fora buscar comida. Isso significa que a carteira estava com ela e não poderia ter sido roubada. A garota mentiu. 3 mulheres, Sara, Mila e Eleanora, foram às compras. 2 delas estão grávidas e uma é uma ladra profissional de melancia. Sim, eu sei, mas preste atenção em mim. Você pode dizer qual delas roubou a melancia? É a Mila. Ela está usando salto. Não é o tipo de sapato que uma mulher grávida usaria. Aurora estava passando o verão no campo. Muitas vezes, ela fazia longas caminhadas sozinha na floresta. Um dia, ela viu uma enorme mansão. Era óbvio que ninguém morava lá. Então entrou na casa. Estava empoeirada por dentro, mas ainda bonita. Aurora tirou algumas fotos e saiu do local. Quando a garota voltou para casa, ela olhou suas fotos. Ela queria escolher as melhores para postar em suas redes sociais. Mas então, viu uma das fotos e gritou: "Olhe cuidadosamente esta foto. Você consegue ver o que a assustou tanto?" A Aurora percebeu que ela mesma estava na foto. Mas é impossível. Ela estava sozinha na casa. Estela e Deline são irmãs. A avó delas uma vez presenteou a Deline com uma pulseira, mas as 2 garotas amaram muito essa joia. Então, às vezes, Estela entrava escondida no quarto da irmã e a pegava emprestada. Um dia, a Deline voltou para casa e percebeu que a pulseira havia sumido. Ela bateu na porta da irmã. Estela abriu a porta, percebeu que era sua irmã e a fechou novamente. Em alguns minutos, Deline conseguiu entrar na sala. Ela começou a procurar a pulseira. A Estela lhe disse que, desta vez, ela não havia pegado as joias da Deline. A Deline não encontrou nada e teve que sair. Mas ao sair, ela se lembrou de algo e conseguiu pegar sua pulseira de volta. Onde ela estava?
Quando Estela abriu a porta, ela estava com o cabelo solto, mas depois ela já estava com o cabelo amarrado. Naqueles poucos minutos, ela fez um coque e escondeu a pulseira no cabelo. Em uma noite chuvosa de verão, a senhora Miller voltou para casa depois do trabalho. Sua vizinha, a senhora Smith, a visitou. As mulheres queriam tomar um chá juntas. A senhora Smith disse que sua filha estava em uma festa. Ela encontrou um dos trigêmeos da senhora Miller lá. A senhora Miller perguntou qual era, mas sua amiga não sabia dizer. Sua filha nunca conseguia diferenciá-los. O problema era que os três estavam de castigo e não tinham permissão para sair até a semana seguinte. A senhora Miller queria descobrir quem havia quebrado as regras. Ela ligou para os meninos e perguntou como eles haviam passado o dia. Yuri, o artista, disse: "À noite eu estava lá fora, desenhando." Ryan, o músico, disse: "Passei o dia todo dentro de casa, escrevendo uma nova canção." Lucas, que gostava de esportes, disse: "Fiz um treino e passei o resto do dia lendo." A senhora Miller entendeu qual de seus filhos estava mentindo e o deixou de castigo por mais um mês. Quem é o mentiroso e como ela soube? O Yuri mentiu. Ele disse que estava desenhando lá fora, mas estava chovendo. A Gabi é uma sereia. Sim, é sério. Ela mora no Oceano Atlântico com sua família e amigos. Você sabe dizer quem é a irmã caçula da família só de olhar para essas jovens? Observe a vovó sereia. Ela tem um monte de estrelas do mar em sua cauda. Isso é uma pista. Cada estrela simboliza um ano de vida. Isso quer dizer que a sereia do meio é a mais jovem. A cauda dela está decorada com 15 estrelas do mar, o que indica que tem 15 anos. As outras duas irmãs têm 18 e 22 anos, respectivamente. Um dia, a Gabi foi a uma festa de sereias, mas um dos convidados não era sereia coisa nenhuma. Qual? Esse tubarão aqui, ó, ele não é uma sereia. A mãe da Gabi, a Fiona, é dona de uma linda joalheria térrea. Ela foi para sua loja assim que o dia amanheceu e descobriu que o colar mais caro havia sido roubado. Então, chamou a polícia submarina. O detetive Peixoto chegou e interrogou a Fiona. Eu fechei a loja às 10 da noite e fui para casa. Nessa hora, o colar de pérolas ainda estava aqui. O investigador identificou 3 suspeitos. O dono da loja ao lado disse: "Fechei às 8 da noite e fui para casa depois disso." O vigilante falou: "Era meu plantão ontem à noite. Talvez o ladrão tenha entrado na loja enquanto eu patrulhava o outro andar." E a moça da limpeza afirmou que tinha acabado de limpar tudo às 4 da tarde. Depois tinha ido correndo para casa, pois era aniversário do marido. Quem está mentindo? O vigilante. A loja da Fiona tem apenas um andar. Ele não poderia estar em outro andar quando o local foi roubado. Não tem outro andar. A Gabi estava nadando com os golfinhos e chegou à superfície. De repente, avistou 2 caras bonitos, o Paulo e o Ricardo. E os 2 estavam em apuros. Qual ela deve salvar primeiro? O Ricardo. Embora o bote de madeira esteja um pouco inundado com água, ele está ok. E o Paulo consegue ir tirando a água aos poucos. Mas este bote inflável aqui está furado. O Ricardo vai parar dentro da água daqui a pouco. E tem um tubarão de olho. A Gabi salvou os 2 caras e os levou para a areia. O Paulo pegou seu celular e tirou uma foto dela sem pedir permissão. A sereia pediu para ele apagar a imagem, pois não queria que ninguém soubesse nada a seu respeito. O Paulo disse: "Ok, vou apagar, mas primeiro você precisa decifrar o meu enigma. A água salgada está em toda parte, mas não na mar à vista. Do que estou falando? E aí, consegue ajudar a Gabi?" A resposta certa é lágrima. O Ricardo pediu a sereia em namoro e ela aceitou.
A jovem foi até a bruxa da vila para comprar uma poção que a fizesse ter pernas humanas por 24 horas. A porta da casa da feiticeira estava fechada e um bilhete dizia: "Se quiser me encontrar, encontre a chave primeiro." Você pode ajudar a Gabi a encontrar a tal chave? Aqui está ela. A sereia abriu a porta com a chave e encontrou mais uma porta protegida por senha. Havia um bilhete na porta. O que é? Dá muitas voltas, mas não sai do lugar. Ajude a jovem a resolver esse enigma. É o relógio. A Gabi não tinha dinheiro algum. A bruxa fez um trato com ela. Se você decifrar meu enigma, lhe dou a poção de graça, mas se errar, será minha escrava para sempre. Então, preste atenção. 2 formam um inteiro e 4 um par. Tem 6 em um trio. 8 é um quarteto. Mas o que você precisa saber é o nome que define uma unidade de mim. Quem sou eu? A Gabi decifrou o enigma rapidinho e pegou a poção. E você? A resposta certa é metade. A Gabi pegou a poção, bebeu e se transformou em humana. Havia 3 rotas que ela poderia pegar para chegar ao local do encontro. O primeiro caminho passava por uma vila habitada por vampiros. O segundo era cheio de flores tóxicas que poderiam fazê-la enlouquecer. E o terceiro passava por uma floresta encantada que bloqueava qualquer magia e cancelava todos os feitiços anteriores. Qual caminho a jovem deve escolher? A primeira opção é a mais segura. É um dia ensolarado, os vampiros provavelmente estão dormindo. O Ricardo e a Gabi se encontraram em um restaurante chamado Três Sereias, mas há apenas 2 estátuas de sereias na entrada. O dono do restaurante, o Vitor, está ciente disso e poderia facilmente corrigir a incoerência, mas não quer. Por quê? Isso é uma estratégia de negócios. Quem passa por ali vê o erro, entra para informar o dono e geralmente já fica para almoçar. O Ricardo é um detetive da delegacia local. Durante sua refeição com a Gabi, recebeu uma ligação urgente do trabalho. O João, que é dono de uma casa de campo, disse que sua faxineira tinha tentado acabar com a vida dele. Na noite anterior, ela lhe deu uma maçã para comer na sobremesa. O homem mordeu e desmaiou. Quando acordou na manhã seguinte, ligou para a polícia imediatamente. O Ricardo e a Gabi foram para lá. A faxineira negou tudo. A Gabi não sabia em quem acreditar. Mas quando o Ricardo examinou a cena do crime, entendeu na hora quem estava mentindo. E aí, quem era? A faxineira ou o dono da casa? O homem disse que havia comido uma maçã envenenada. Então, se isso tivesse acontecido no dia anterior, a fruta estaria marrom agora, mas não está. O cara deve ter dado uma mordida na fruta pouco antes de chamar a polícia. A Gabi não percebeu isso porque não mora em terra firme. O casal resolveu fazer um piquenique em um campo de girassóis, mas tem alguma coisa errada lá. Você sabe dizer o quê? O vento está soprando as nuvens para a direita, mas as flores estão balançando para a esquerda. Isso é impossível. A Gabi acabou cochilando no campo. Quando acordou, o Ricardo tinha sumido. Ela olhou ao redor e viu um duende do mal. Ele disse: "Coloquei seu namorado na prisão, sereia. Se quiser vê-lo de novo, você terá que decifrar meu enigma. Posso ser vermelho, azul, roxo e verde. Ninguém me pega, por mais que tente. Quem sou eu?" Ajude a Gabi a salvar o Ricardo. A resposta certa é arco-íris. O duende levou a Gabi para seu laboratório secreto. Ele disse: "Clonei seu namorado, então não precisamos mais dele. Agora você pode levá-lo para casa. Infelizmente, não lembro qual deles é o verdadeiro, mas você deve saber."
Ajude a jovem a descobrir qual desses caras é o Ricardo. Este cara tem 3 dedos. Os dentes deste estão muito afiados para um humano. Este aqui não tem sobrancelhas e este possui orelhas pontudas. Então aqui está o humano que ela procura. O duende devolveu o Ricardo para a Gabi. Os dois saíram correndo do laboratório. Começou a chover e eles resolveram se abrigar em um castelo antigo e assustador. Quando entraram, avistaram uma linda fonte. Foi então que perceberam que não estavam sozinhos. Havia muitos fantasmas ali dentro. Você sabe dizer quantos exatamente? São 7 nesta imagem. Um deles está escondido dentro da fonte. E aquele cara ali não é um fantasma. Ele tem pés e está suando. É o dono do castelo. O Lucas trabalha como contador em uma fábrica de móveis. Alguns dias atrás, ele esqueceu de colocar seus resultados de vendas no relatório financeiro semanal. Felizmente, seu chefe não percebeu. Então, o Lucas corrigiu o documento e resolveu o problema. Ontem, ele chegou atrasado no trabalho e perdeu uma reunião importante com o departamento de vendas. Mas também teve sorte, pois o chefe também não foi à reunião. Hoje é aniversário do chefe e o Lucas não o parabenizou. Só que não foi o único. Todos os outros funcionários se esqueceram da data. E agora, o chefe foi até a mesa do Lucas para anunciar que ele está demitido. Mas por quê? O que o cara deixou de fazer? O chefe o demitiu porque percebeu que o Lucas ficava vendo vídeos no YouTube durante o expediente. Que triste. A Jennifer está fazendo um estágio em uma organização super secreta. Ela tem uma prova final hoje e vem estudando há muitos dias, lendo livros, se debruçando em idiomas antigos e astronomia e pesquisando sobre lendas e folclore de países diferentes. Para concluir a prova, ela precisa encontrar um monstro entre as pessoas. A jovem está sentada agora em uma sala vazia. O instrutor chega, abre a porta e pede para 5 pessoas entrarem. Elas ficam de frente para Jennifer e a encaram. Quais delas não são humanas? Olhe só para este cara, ele tem 2 mãos esquerdas. Esta mulher está flutuando acima do piso e o instrutor, ele tem um olho sobre a mão, está vendo? O Kevin foi a uma festa de Halloween. Todas as pessoas estão fantasiadas de zumbi. O rapaz percebe que algumas estão se comportando de forma estranha e desconfia de que sejam zumbis de verdade. E você, conseguiu identificar algum? Há 2 zumbis de verdade aqui. Veja, a jovem com o copo na mão tem um olho flutuando na bebida dela. E este cara aqui tem um relógio inteligente no pulso. A tela mostra que a pulsação dele é 0. E é mesmo. Uma empresa de perfumes está contratando funcionários novos. Primeiro, eles precisam passar uma entrevista e escrever uma redação sobre seu perfume preferido. Quando os candidatos terminaram de fazer tudo, o diretor pediu que eles fizessem mais uma coisa: um juramento de fidelidade à empresa se quiserem trabalhar nela. 10 pessoas estão dizendo as palavras do juramento ao mesmo tempo, mas algumas estão trapaceando. Ajude os diretores a descobrir quais. Este cara está com os dedos cruzados e o da esquerda está com as pernas cruzadas. Isso indica que não serão leais à empresa, então o diretor não os contratará. 2 influentes magnatas da mídia estão almoçando em um restaurante caro. Eles estão conversando sobre a fusão de suas empresas. A quantia da transação é de vários bilhões de dólares. Eles estão acertando tudo aos sussurros, já que os termos desse acordo são super confidenciais. E os 2 estão desconfiados de que há alguém ouvindo a conversa. E eles têm razão. Alguns curiosos estão tentando escutar a conversa entre os empresários. Tente encontrá-los. A jovem que está sentada ao lado deles está lendo um jornal de cabeça para baixo, então certamente está tentando escutar o que os bilionários estão falando. Este cara aqui está fingindo ouvir música, já que o fio do fone não está conectado a nada.
Outra jovem está sentada na mesa do canto tomando um drink. Mas em vez de uma sombrinha, ela tem uma antena na taça para ajudar a gravar a conversa. Cadê os meus funcionários? Esbraveja o chefe. Ele está furioso, pois 3 pessoas não foram trabalhar hoje. Então ligou para cada uma delas e todas disseram que estão doentes. O cara não acreditou em ninguém e ordenou que as 3 fossem ao escritório. A Maria está usando uma jaqueta grossa, um gorro e um cachecol. Ela está espirrando, tossindo e parece mesmo estar doente. A Laura está andando de muletas. A perna dela está engessada. Pouco depois, o Miguel chega com o braço machucado e não consegue digitar. O chefe tem certeza de que um deles está mentindo. Mas quem? O braço esquerdo do Miguel está quebrado, mas o celular dele está no bolso esquerdo. Ele deve ter usado o braço quebrado para colocar o aparelho lá dentro, o que indica que está fingindo. Ao que tudo indica, ele não queria trabalhar hoje. O João está caminhando por uma floresta. Ele está sentindo frio e fome e está perdido. Ao dar mais alguns passos, para, pois escutou alguma coisa. O rapaz segue a direção do som e encontra uma clareira grande. Há 3 casas ali. Em qual delas o homem deve entrar? A casa da esquerda está fechada por fora. Tem um cadeado na porta, está vendo? A da direita parece segura. Mas olhe para essas pegadas que levam à porta. São de patas de lobo? É melhor o João entrar na do meio. Um viajante está andando pelo deserto há várias horas. Ele não tem mais uma gota sequer de água e já está perdendo as forças. Ao subir em uma pequena colina, avista 3 lagos. Eles estão longe um do outro e só um parece ser real. Ajude o viajante a distinguir a realidade da miragem. Há 3 palmeiras perto de todos os lagos, mas só um deles está refletindo as árvores. Isso significa que o lago da direita é de verdade. Você está caminhando pela praia. De repente, ouve um grito. Uma mulher está pedindo socorro. Ela está se afogando. Você pula dentro do mar e nada em direção a ela. Mas assim que se aproxima, avista mais 3 pessoas. Todas estão gritando, mas só uma precisa mesmo de ajuda. As outras são sereias e tritões que querem levá-lo para o reino delas. Você sabe identificar qual é humana? Mergulhe no mar e veja qual delas não tem cauda de peixe. O Ricardo adora prédios abandonados e castelos antigos. Hoje, ele está indo dar uma olhada em uma casa que pertenceu muito tempo atrás a um vampiro. Bem, pelo menos é o que diz a lenda. O Ricardo não acredita em nada disso, então pega a câmera e parte para lá. O lugar é escuro e frio. Há barulhos de coisas se quebrando vindo do corredor. O rapaz aponta a lanterna para lá e vê 3 vampiros. Então começa a correr, mas depois para e volta. Parece que os vampiros são falsos. Como ele descobriu isso? Tem um espelho no teto, acima do primeiro vampiro, que está refletido lá. O segundo não tem dentes pontudos. E o terceiro... este parece ser de verdade. Corra! Agora, o Ricardo quer visitar um hospital abandonado. Dizem que lobisomens vivem lá, mas nosso explorador tem certeza de que isso não passa de um mito. Ele andou pelas alas escuras do hospital a noite toda, mas não encontrou nada. Quando estava prestes a sair, 4 homens bloquearam a porta. Eles estavam rosnando e uivando. Qual deles é um lobisomem de verdade? Nenhum. A lua cheia está brilhando através das janelas, mas essas pessoas ainda não viraram monstros. Mesmo assim, o Ricardo sai correndo dali. É melhor não dar bobeira perto desses caras malucos. Um homem rico foi a uma mostra de arte moderna disposto a comprar um quadro novo para sua coleção. O proprietário da exibição mostra a ele 3 obras de diferentes artistas. Na primeira, há um triângulo verde com um girassol no meio. Na segunda, há um tigre tirando uma selfie com seu celular. E a terceira obra retrata uma casa voadora. O colecionador tem certeza de que uma das pinturas é falsa. Qual?
Cada pintura tem a assinatura do artista e a data em que foi criada. A imagem com o tigre tem a data de 1957. Não havia celulares e selfies nessa época. Então, a pintura é falsa. O Marcos está ansioso, pois hoje é sua primeira apresentação como DJ em um festival de música eletrônica. Ele entra no palco. A multidão está animada. O rapaz põe os fones de ouvido e coloca a primeira música para tocar. O som está a todo vapor, mas as pessoas não estão dançando. Por quê? A música está tocando só nos fones do DJ. Se está chovendo à meia-noite, você pode deduzir que daqui a 72 horas estará ensolarado? De jeito nenhum. Após 72 horas, será noite de novo. Em uma sala de estar, há 2 pessoas e ambas estão sentadas. Mas se uma delas se levantar, não conseguirá ocupar o lugar da outra de forma alguma. Como isso é possível? A segunda pessoa está sentada no colo da primeira. Um pai diz para sua filha adolescente: "Você chegou muito tarde, às 3 da manhã, e nos deixou muito preocupados. Não quero que essa situação se repita." A filha, porém, respondeu que aquilo jamais aconteceria de novo. Como ela poderia ter tanta certeza? O pai estava falando sobre o nascimento dela. Um especialista em artes pagou uma nota preta por uma tela em um leilão, mas sabia que a obra não valia nada. Ele era um homem honesto e não tinha nenhuma intenção criminosa. Por que o cara comprou o quadro? Embora a tela não valesse nada, a moldura era uma linda e cara obra de arte. O vendedor ambulante tinha uma placa em sua barraca onde dizia: 1 cachorro quente, R$1,50. 3 cachorros quentes, R$5. Ele sabe que seus clientes pagarão mais caro por 3 lanches, mas não mudou sua placa. Por que será? A cada vez que os clientes virem sua placa de promoção, comprarão um cachorro quente, depois outro e depois um terceiro, totalizando R$4,50. Então todos ficam felizes. Os clientes pensam que são espertos e o vendedor aumenta suas vendas. Durante um incêndio, um banco foi roubado. O segurança disse para a polícia que queria salvar um dos sacos de dinheiro, mas precisou se abaixar para amarrar sua bota em frente à saída de emergência. Naquele momento, a porta se abriu e bateu na cabeça dele. Quando ele recobrou os sentidos, o dinheiro havia sumido. Por que o segurança foi preso? Todas as portas de emergência abrem para fora. Você está em uma galeria fotográfica. Depois de dar uma olhada em uma das paredes, percebe que uma das imagens não combina com o resto. Então vê um guaxinim, uma lhama, uma bola de futebol americano e um balão. Você sabe dizer qual não pertence ao grupo? A bola de futebol americano. Os animais e o balão são macios, mas a bola tem textura dura. Há um barril de água no quintal. Você olha dentro dele e diz que ele está mais que meio cheio, mas seu amigo discorda, dizendo que a água está batendo abaixo da metade. Como vocês saberão quem está certo sem usar qualquer ferramenta de medição ou tirar a água do barril? Incline o barril até a água chegar à borda. Se der para ver o fundo, ele está menos da metade cheio. Se o fundo ainda estiver coberto de água, está mais do que a metade. O Sérgio e seu irmão Jonas estavam sempre brigando. A mãe deles não aguentava mais e teve uma ideia para fazê-los parar de se desentenderem. Ela disse para os meninos ficarem sobre o mesmo pedaço de papel, de modo que não pudessem tocar um no outro. E funcionou. Os garotos não conseguiram brigar mais. Como ela conseguiu essa proeza? A mulher passou o papel debaixo de uma porta fechada e fez o Sérgio ficar de um lado e o Jonas do outro.
Há uma ponte que possui 1,5 km de comprimento. Ela suporta somente 2.300 kg por vez. E esse é exatamente o peso do caminhão que a está atravessando. Quando o veículo chega à metade da ponte, ele para. De repente, um passarinho pousa sobre o caminhão. Será que a ponte vai quebrar? A ponte não vai quebrar, pois o caminhão já usou um pouco da gasolina para chegar até o meio dela. Por isso está pesando menos que 2.300 quilos. Uma jovem mulher está sentada perto da janela. Primeiro está distraída com seus próprios pensamentos, mas de repente resolve jogar alguma coisa pela janela. Alguns minutos depois, ela cai no chão inconsciente. A garota é perfeitamente saudável e não costuma desmaiar. Não havia ninguém do lado de fora para golpeá-la, então, o que será que aconteceu? Ela foi golpeada pela mesma coisa que jogou pela janela. Era um bumerangue que voltou e atingiu sua cabeça. Caramba, que estupidez! 2 homens estão em uma sala, um de frente para o outro. Um deles é um vidente e pode prever o futuro. Ele previu que em 10 minutos o outro homem seria golpeado na nuca. Claro, em choque e paranoico, o outro cara não parou de olhar para o relógio que estava na parede. E exatamente 10 minutos depois, estava caído, com a cara no chão. Como isso aconteceu? Quando se passaram 10 minutos, o homem se virou para ver se havia alguém atrás dele. E nesse exato momento, o vidente o golpeou na nuca. Credo, esse vidente era um lunático, não? Você está caminhando perto de uma floresta quando, de repente, vê um homem usando sunga, óculos de proteção e um tubo de mergulho saindo dos arbustos. Ele parece exausto, mas você sabe que o corpo de água mais próximo dali fica a vários quilômetros de distância. Como aquele homem estranho foi parar na floresta? Havia um incêndio florestal gigante, e o avião que estava extinguindo as chamas precisou pegar água do lago que ficava a vários quilômetros de distância. Ao fazer isso, ele acabou capturando o homem que estava mergulhando no lago. Ele foi jogado junto com a água e, milagrosamente, conseguiu sobreviver. Vamos começar testando um pouco sua atenção aos detalhes. Dê uma olhada nessas 2 amigas, Ariana e Bruna. Você pode dizer qual delas é mais rica? Deve ser a Ariana. Olha, ela tem uma bolsa Louis Vuitton original. O Carlos e o Denis foram pescar em um lago em pleno inverno. Aqui estão as fotos deles. Carlos está posando com apenas um pouco de roupa quando está muito frio, e Denis está posando com um grande peixe que ele pegou. Qual deles não está sendo esperto? O Denis. Veja, o gelo do lago está rachando. É perigoso ficar ali. A Eva e a Jasmine estão apressadas para chegar ao trabalho. Elas estão atrasadas. A Eva está seguindo seu caminho habitual e a Jasmine pegou um atalho. Qual delas está em perigo? A Jasmine. Veja, ela está andando perto de alguns prédios. Tem muito gelo pendurado. É muito perigoso andar embaixo deles. A Norma e o Nando estão andando na calçada. Qual deles está em perigo? A Norma. Mesmo que o Nando seja cego, ele tem uma bengala e notará o buraco. A Norma pode não notar, pois está muito concentrada em seu telefone. No seu aniversário de casamento, a Charlotte ganhou um colar de diamantes. Na noite seguinte, ela estava jantando com suas amigas e mostrou o colar para elas. Ela as deixou olhando enquanto foi ao banheiro. Quando voltou, o colar havia sumido. Suas amigas lhe disseram que ela tinha levado com ela. Dê uma olhada nas fotos antes e depois e diga onde está o colar. Veja o copo de suco dessa mulher. Parece que há mais suco na segunda foto, mas não é verdade. Ela acabou de colocar o colar de diamantes no copo e o nível do suco subiu.
A Esmeralda estava passeando na floresta e se perdeu. Ela se deparou com a casa de uma bruxa e pediu que ela a levasse para casa. A bruxa concordou com uma condição. Ela lhe mostrou 3 cartas. 2 delas diziam ficar e uma delas dizia livre. Elas estavam viradas para baixo e a Esmeralda não sabia qual era qual. Se ela escolhesse a livre, ela iria para casa, senão teria que ficar com a bruxa. Havia uma dica: uma carta ficar não estava no meio, a segunda ficar não estava ao lado da outra. Qual delas a Esmeralda deve escolher? Se uma carta ficar não estiver no meio, está à esquerda ou à direita. Além disso, se uma não está ao lado da outra, definitivamente não está no meio, mas do outro lado. Então a Esmeralda deve escolher a carta do meio. Ela deve ser a carta livre. A Ana precisava se infiltrar no computador de sua mãe para excluir um e-mail que havia enviado acidentalmente para ela. Mas a conta exigia uma senha que ela não conhecia. Felizmente havia uma dica, e aqui está o que ela dizia. Qual você acha que é a senha? O segundo número é o número que você obtém se você multiplicar os dígitos do primeiro. 3 vezes 5 é 15, 2 vezes 8 é 16, 4 vezes 5 é 20. Da mesma forma, 4 vezes 9 é 36 e 7 vezes 8 é 56. Portanto, a senha deve ser 3656. A Giana é dona de uma fábrica de carros. 3 trabalhadores podem montar 3 carros em 3 dias. Quantos carros um trabalhador pode montar em um dia? Se 3 trabalhadores montam 3 carros em 3 dias, então um trabalhador monta um carro em 3 dias. Assim, em um dia, um trabalhador monta 1/3 de um carro. A Heloísa acordou em uma masmorra escura, iluminada apenas com algumas tochas. Havia uma porta, mas estava trancada. Havia um painel com botões de diferentes cores e uma placa onde estava escrito Rola Mela. Como a Heloísa conseguiu sair? O escrito é a dica, e as letras que a compõem são sílabas das cores dos botões que a Heloísa deve pressionar, na respectiva ordem, que são RO para rosa, LA para laranja, ME para vermelho e LA para laranja. A Maria gosta que tudo esteja em perfeita ordem. Seu quarto é muito organizado, e até sua coleção de bolinhas de gude numeradas é dividida em 3 caixas. Na primeira caixa, há bolinhas de gude com os números 1, 2 e 7. Na segunda, há bolinhas de gude numeradas 1, 4 e 5. 2 bolinhas na última caixa têm os números 6 e 3. Qual é o número na última bola de gude da última caixa? A soma dos números nas bolinhas de gude em cada caixa é 10. Então, o número na última bolinha deve ser 1. A Astrid chegou a uma ilha grega remota para passar suas férias sozinha. Todos os moradores de lá sempre diziam a verdade, e todos os turistas sempre mentem. 2 meninas se aproximaram dela, e uma delas lhe disse: "Ei, eu sou a Paula, sou turista aqui também. E esta é a Sofia, ela é daqui. Você sabe dizer quem é turista?" Como os locais sempre dizem a verdade, um local nunca se chamaria de turista. Então a Paula deve ser uma turista, o que significa que está mentindo sobre a Sofia ser local. Então a Sofia também é turista. A Kátia é a rainha de um país insular remoto do qual ninguém jamais ouviu falar e que não está em nenhum mapa. Ela queria ter certeza de ter mais meninas nascendo em seu país, então aprovou uma nova lei. Toda a família deveria dar à luz seus descendentes até que tivessem uma filha. Depois da filha mulher, eles não poderiam mais ter descendentes. Com essa lei, qual será a proporção de homens e mulheres no país depois de muitos anos e gerações? A cada nascimento há uma chance de 50% de ter um menino ou uma menina.
Então, não importa quantos nascem em cada família, a proporção sempre será mais ou menos 1 para 1. Essa lei só garantirá que haja pelo menos uma menina em cada família. A Hannah encontrou seu antigo colar, que agora está quebrado em 5 correntes curtas, com 4 elos de ouro cada. Ela o levou a um joalheiro para que consertasse. O joalheiro disse que o custo do reparo é de $10 para cada elo que ele precisa abrir e soldar novamente. Então, como ele quebrará um elo em cada corrente, custará $50 para consertá-lo. Existe uma maneira melhor de fazer isso que custará menos dinheiro a Hannah? A maneira mais eficiente é quebrar os 4 elos em uma das peças e usar cada um para selar as 4 peças restantes da corrente. Dessa forma, a Hannah pagará apenas $40 pelo conserto. Ok, agora vamos fazer uma pequena pausa e nos divertir. Vou mostrar alguns emojis e a sua tarefa é adivinhar qual filme eles descrevem. Aqui está o primeiro conjunto para você. O que você acha? Sim, é o Rei Leão, claro. Nada difícil. Aqui está o próximo. Alguma ideia? A Bela e a Fera, outro clássico da Disney. Este é o meu favorito pessoal. Você já assistiu? É Up Altas Aventuras, um filme de animação imperdível. Vamos tentar algo mais novo. Você consegue reconhecer este? Este é Encanto. Mudando um pouco de animação, que filme é esse? Aposto que você sabe. É Alvin e os Esquilos, um filme sobre esquilos cantores.